A máquina de costura aqui no meu ateliê foi um verdadeiro divisor de águas. Foi a partir do momento que eu adquiri uma máquina que eu consegui pegar mais clientes, pegar mais pedido e as coisas começaram a desenvolver. E é sobre ela que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a máquina que eu uso aqui no ateliê, que é a Singer Starlet 6660, tá bom? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, se você gosta de assuntos como esse e quiser me acompanhar, se inscreva no canal, deixe seu comentário, diga pra mim se você tem essa máquina, se você consegue usar ela, se você tem dificuldade, qual é a sua dificuldade. Se eu puder estar te ajudando, pra mim será um prazer, certo? Então vamos lá. Essa máquina é uma máquina muito boa, eu gosto muito dela, é o meu xodozinho. Só que assim, eu só tive essa máquina e mais uma. A outra que eu tive foi aquelas belas portátil bem simplesinhas, sabe? E aí elas não atenderam bem o feltro. Acontecia que quebrava muita agulha, desregulava muito rápido. E aí foi a partir do momento que eu decidi investir em uma máquina de costura e me apareceu essa, certo? Aí eu comprei ela e comecei a usar, tá bom? No começo tive muita dificuldade sim, mas é treino. Máquina de costura, ponto perfeito, ponto caseado perfeito, é tudo treino. Então com o tempo, já tem 3 anos que eu tenho essa máquina, então com o tempo eu consegui me aprimorar, eu consegui entender perfeitamente como que usa e fui conhecendo melhor a máquina e hoje eu posso estar aqui falando para vocês alguns pontos positivos e alguns pontos negativos dessa máquina, certo? Bom, ao meu ver, essa máquina tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos, tá? O único ponto negativo que eu acredito que essa máquina tem, que eu identifiquei e que eu estou usando, é o seguinte: ela não consegue puxar muitas camadas de feltro. Só que se eu ajudo com a minha mão, se eu dou uma auxiliada, se eu dou uma empurradinha, ela faz o ponto perfeito. Então assim, a única coisa mesmo que eu tenho para reclamar dela é que ela precisa de uma ajudinha na hora de fazer ali, né, o tecido feltro andar na máquina. O tecido feltro, por ser grosso e por a gente usar muitas das vezes várias camadas, então acaba que às vezes fica um pouquinho difícil dela deslizar, certo? Um outro ponto negativo que eu acho nessa máquina, mas só que eu acredito que não é a função dela, é que assim, nós artesãs queremos adiantar o processo e queremos fazer o ponto caseado na máquina. Eu mesmo sou uma que fecha as peças com o ponto caseado da máquina, né? Só que assim, ela não executa esse plano tão perfeito, ela não faz essa função tão perfeita. E por que ela não faz essa função tão perfeita? Porque não é a função da máquina, nós artesãs que adaptamos. Eu, Letícia, acredito que o ponto caseado dessa máquina e de todas as outras máquinas são pontos caseados feitos para decoração ou até mesmo para aplique, para usar no patchwork, para aplicar uma parte em outra parte. Já nós artesãs, né, querendo adiantar nosso processo, queremos o quê? Usar essa mesma função para fechar. Por que eu acredito que essa máquina foi feito o ponto caseado para aplique? Porque quando a gente usa o ponto caseado dela para aplicar uma parte na outra, fica perfeito. O ponto da conta de ir e voltar. Qual que é o processo dessa máquina para fazer o ponto caseado? Ela bate 2 vezes fora do tecido, bate uma vez dentro do tecido que está sendo aplicado, depois 2 vezes fora. Dentro, 2 vezes fora, dentro, 2 vezes fora. É esse o processo que a máquina faz. Quando não tem o tecido embaixo para segurar o ponto ali, né, para ajudar ele a concluir o ponto, acontece que o ponto não é dado corretamente. Entendeu? E é isso que acontece quando a gente quer fechar as 2 peças, né? Quer fechar a lateral da peça. Acontece que não tem aquele ponto, aquele tecido soprando na lateral, né? Para poder dar aquele pontinho ali e concluir o ponto. Então, muitas das vezes, o ponto fica sem completar porque falta aquele tecido ali atrás, certo? As meninas que já tentaram ou que tentam casear ou que até mesmo caseiam aí na máquina vão entender o que eu estou dizendo, né? Então assim, para ponto de aplique no ponto caseado fica perfeito, mas para fechar a peça
que não é uma função da máquina, eu acredito que não é a função dessas máquinas, não cumpre muito bem, mas porque não é função, tá? Então foi esses os dois pontos negativos que eu encontrei, levando em consideração que apenas o primeiro pode ser que seja, né, um ponto negativo mesmo, já que não dá conta de puxar aí 4 camadas de feltro quando a gente quer fechar uma cabecinha, por exemplo, tá bom? Bom, agora nós vamos para os pontos positivos, certo? São vários os pontos positivos e eu vou começar aí falando pelo preço. Tá? Se você é iniciante, se você está procurando, assistindo esse vídeo, porque você está procurando aí uma máquina de costura para iniciar, provavelmente você não tem um investimento tão alto para estar fazendo com a máquina de costura. Então, essa máquina de costura, ela é boa porque ela é um preço bom, é um preço de mercado bom, um preço legal e que tem as funções bacanas aí que nos atende, tá? Falando do ponto caseado, por nós artesãs utilizarmos em feltro, né, utilizarmos muito o ponto caseado, eu utilizo essa máquina para fazer o ponto caseado, fecho as minhas peças, mas por ela não concluir perfeitamente o ponto, eu utilizo a linha invisível que me ajuda muito, tá? Eu posso estar falando isso em outros vídeos para vocês. Então, se você é iniciante e tá aí querendo agilizar o seu processo, você consegue também estar adquirindo essa máquina, aprendendo a fazer o ponto caseado, entendendo como que funciona, e aí você está adaptando aí com a linha invisível também. E o preço de mercado dela é muito acessível, perto das outras aí que tem, tá bom? Esse ponto positivo eu já adiantei no ponto anterior, mas é que ela, apesar de ser um valor baixo, ela tem o ponto caseado, que nos auxilia muito, tanto para aplique, para fechar as peças, e aí é só a gente ir adaptando, como eu já mencionei. Bom, eu acredito que todas as máquinas tenham isso, mas o que eu acho muito interessante nessa máquina também é que tem um controle de velocidade, né? Então a gente consegue ali, a gente que está iniciando, né? Se você está iniciando aí, está querendo comprar uma máquina para começar, você tem o controle da máquina. Se você aperta muito o pedalzinho dela, vai mais rápido. Se você aperta mais devagar, vai mais devagar. Então esse é um outro ponto muito positivo também. E assim, o ponto devagar dela é realmente devagar, tá? E no próximo passo vocês vão ver que o ponto rápido dela nem é tão rápido assim, certo? Então, eu acho muito interessante, principalmente para quem está iniciando, que você consegue ter perfeitamente esse controle. Outro ponto muito importante dessa máquina é que os pontos que ela faz, pelo menos aqui, é perfeito. O que acontece para os pontos não estarem saindo perfeito? Pode ser que a sua máquina esteja desregulada, certo? Ou pode ser que você não tenha feito ali o processo de passagem de linha perfeitamente. Então é muito importante, antes de você julgar uma máquina, você ver se você cumpriu ali todos os requisitos de passar a linha, né, certinha pela máquina, e talvez possa ser que isso esteja interferindo, tá? Tem questão da tensão também da máquina, que você tem que levar em consideração. A tensão vai depender muito aí da espessura do seu tecido que você for usar, se for um tecido mais grosso, se for um tecido mais fino, você tem que levar em consideração isso, tá? Mas essa máquina em si, depois que eu conheci todas essas questões, né, depois que eu entendi como a minha máquina funciona, eu percebi que ela tem um ponto perfeito, né, ela cumpre aí todas as etapas. E outra, né, o outro ponto de deixar o ponto desregulado é a máquina estar desregulada, né, e é outro ponto muito importante de se falar, ela desregula, quer dizer, comigo ela nunca desregulou. Então, eu comprei essa máquina, eu nunca levei ela para regular. E eu levo ela de um lado para o outro, muitas das vezes com cuidado, é claro, para poder, talvez, tá frio, eu quero trabalhar ali no solzinho onde bate sol, eu levo a minha máquina lá, tudo com cuidado, não bato, tomo os cuidados devidos, mas ela é uma máquina que não desregula muito fácil e que garante uns pontos muito bem feitos, uns pontos muito bonitos, né? Que faz um diferencial muito importante aí nas nossas peças, certo? Bom, outro ponto muito importante da nossa máquina é que o espaço onde a gente coloca o tecido, né, na nossa máquina, ela é bem alto. Então, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Esse espaço aqui onde a gente coloca o nosso tecido é bem alto e ainda a gente consegue erguer. Aqui já tá erguido, ó, já passo o meu dedo aqui e ainda a gente consegue erguer mais um pouquinho. Ó. Então, o que acontece? Nós que trabalhamos com feltro aí sabemos que é mais grossinho, a espessura dele é um pouquinho mais grossinha. E aí, quando a gente coloca várias camadas, às vezes fica difícil, né, de colocar, ou até mesmo a gente quer unir aí feltro com manta, com EVA, né? Então, acaba que fica difícil essa união, né, se o espaço ali
for pequeno. E essa máquina não vai ter essa dificuldade, porque o espaço para você encaixar ali o que vai ser costurado, ele já é alto por si só e ainda ele levanta mais, ainda te dando mais espaço. Então é outro ponto que eu achei muito interessante. Outro ponto muito importante aqui nessa máquina é que ela passa a linha, gente, pra gente. Então, se você tem dificuldade de passar a linha, pode saber que essa máquina aqui vai te auxiliar, você vai conseguir passar a linha tranquilamente. Tem um tutorial completo das funções que ela exerce no canal da Singer, tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem ir conhecer ela perfeitamente, tá? Não fala desses pontos positivos e desses pontos negativos, tá? Mas fala de todas as funções que ela tem. E o último ponto aí, né, que eu acabei já comentando um pouco nos pontos anteriores, é sobre ela não desregular tão fácil. É certo que nós devemos sim ter uma manutenção boa na nossa máquina, porém, ela nunca precisou que eu vá fazer essa regulagem nela, né? Eu estava lembrando, tempo atrás, até pensei que eu tinha feito uma manutenção janela, aí eu lembrei que não foi nessa, foi na anterior que eu tinha ainda, que eu levei para fazer essa regulagem. Essa máquina aqui eu nunca levei para fazer regulagem nenhuma, já tem 3 anos comigo e ela não desregulou, faz os pontos perfeitos e me atende muito bem, certo? Então é isso, viu? Se vocês têm alguma dúvida, se eu puder ajudar vocês em alguma questão, deixa aqui embaixo pra mim, vai ser um prazer poder estar respondendo vocês e tirando as dúvidas aí se eu conseguir, certo? Bom, então é isso, espero que você tenha gostado aí da minha experiência, né, em relação a essa máquina, tá? E o que eu quero que você leve em consideração é que, independentemente da máquina que você tem, de qual que é as suas condições de comprar máquina ou não, essa máquina ser a melhor ou talvez ser a mais barata aí do mercado, que eu acredito que essa daqui, pelas funções que ela tem, ela é a mais barata do mercado. O que você precisa levar em consideração é que você precisa treinar, tá? Não, Letícia, eu não faço ainda o ponto na mão, eu não tenho máquina ainda, eu faço tudo na mão. Então treine o seu na mão. Quando você chegar na máquina, saiba que você tem que treinar o da máquina. Quando você for para outra máquina, saiba que você vai precisar treinar e conhecer aquela máquina, né? Aqui em específico, falando de máquina, cada máquina tem as suas funções, cada máquina tem o seu jeito, cada máquina tem a sua velocidade, umas é mais duras, as outras são mais molinhas. Então, é necessário que você entenda como que funciona a sua máquina. Depois que você entender isso, tudo vai fluir, você vai conseguir fazer qualquer peça utilizando aí a sua máquina, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau!